Olá, turma, tudo bem? Aqui é o professor Carlos, da disciplina de Análise e Modelagem de Sistemas, do curso Técnico em Informática Integrado do Instituto Federal Farroupilha, Campos Alegrete. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre o diagrama de comunicação, tá? Esse diagrama, então, ele era chamado de diagrama de colaboração até a versão 1.5 da UML, tá? Nas versões mais atuais da UML, então, o nome dele é diagrama de comunicação. Por que é importante frisar isso aí? Porque pode acontecer de vocês pegarem alguns livros mais antigos e vocês vão acabar esbarrando nesse tipo de nomenclatura, tá? Então, importante destacar que até o ML 1.5 era diagrama de colaboração e agora a gente intitula como diagrama de comunicação. Esse diagrama de comunicação, ele tem por propósito complementar o diagrama de sequência que a gente viu na aula anterior. Só que o detalhe importante é que ele não se preocupa com a questão temporal do processo. Tá? Então percebam que no diagrama de sequência a gente tinha toda aquela preocupação de temporalidade, né? Ou seja, o momento que acontecia cada uma das interações. Né? No caso do diagrama de comunicação, então, a diferença que tem em relação ao diagrama de sequência é que ele não tem essa preocupação com a questão temporal, se concentrando apenas nos relacionamentos entre os elementos e as mensagens que são trocadas entre esses elementos. Então percebam que o diagrama de comunicação ele é ainda mais simples, ainda mais fácil que o diagrama de sequência com relação a isso aí, com relação a esse aspecto, né? Os objetos aqui no diagrama de comunicação, eles não possuem linha de vida, tá? Como o diagrama de sequência. Então, como não há essa preocupação temporal, então, consequentemente, não se tem a linha de vida, porque a linha de vida lá no diagrama de sequência é que dava todo esse aspecto temporal, né, das comunicações, das mensagens que aconteciam entre os elementos. Então, o diagrama de comunicação ele não suporta interação ou fragmentos combinados, já tinha explicado anteriormente, e ele é indicado principalmente para modelagem de processos mais simples. Então, se a gente tem um processo mais complexo que tenha a questão do tempo é importante, ou seja, o tempo que aconteceu uma interação entre um objeto e outro, o diagrama de sequência é mais adequado. Agora, se a gente está modelando processos mais simples, o diagrama de comunicação acaba sendo uma melhor alternativa. Então, ele enfoca um processo baseado em um caso de uso normalmente. Então, assim como o diagrama de sequência, que é baseado em um caso de uso, o diagrama de comunicação também é baseado em um caso de uso. Então, a representação dele é bem como está ilustrado aqui nessa figura para vocês. Percebam, é um retângulo, né? E aí a gente tem, né, o objeto ali identificado dentro desse retângulo. Os vínculos, né? Os vínculos eles identificam a ligação entre dois objetos que estão envolvidos no processo. A relação se dá pelo envio ou recebimento de mensagens, assim como o diagrama de sequência. Então perceba que a gente tem o nosso controlador banco, né, com o nosso estereótipo aqui interagindo, né, se ligando com um objeto pessoa física. Tá? Então, no diagrama de comunicação, né, a forma com a qual existe uma ligação entre os objetos é por meio dessa linha aqui que eu estou passando o cursor do mouse aqui para vocês. As mensagens, então. As mensagens geralmente representam chamadas de métodos, tá? E podem, porém, sem preocupação com a questão temporal, tá? Então, a ordem das chamadas não é importante, tá? Basicamente. No entanto, há uma representação da ordem das chamadas por meio de números. Então, percebam, a gente não tem a questão temporal, ou seja, a gente não tem a linha de vida nesse diagrama, mas a gente tem a questão da numeração. Então, quando vocês estiverem mandando uma mensagem e tiver uma mensagem de retorno, porque aqui a gente tem uma mensagem síncrona, né? Fazendo uma analogia com o diagrama de sequência, e aqui a gente tem uma mensagem de retorno. Então a mensagem que está sendo enviada é uma seta com a ponta dela preenchida, né?
E a mensagem, né, o retorno, então, é uma seta com a ponta dessa seta aberta, né? Então a gente não tem a questão temporal, mas a gente pode sim colocar uma numeração que vai facilitar o entendimento, né, do fluxo das mensagens que estão sendo enviadas e recebidas entre os diferentes objetos desse diagrama. A gente também tem aqui a questão da autochamada, ou seja, acontece quando um objeto dispara uma mensagem para si próprio. Então, a simbologia é exatamente a mesma que nós usamos nos diagramas anteriores. Então, percebam que ele parte de um objeto e chega nele mesmo. Tá? Então, aqui eu coloquei um exemplo, né, de pessoa física tem um CPF, e esse CPF ele vai ser verificado nesse objeto e vai retornar para si mesmo, ou seja, ele vai verificar nele próprio. Tá? Os atores eles representam entidades externas que interagem com o sistema, então não possuem linha de vida também, mas podem se relacionar com outros atores, né, ou com outros objetos. Então aqui nesse exemplo eu coloquei para vocês, né, um exemplo de um funcionário que está realizando uma consulta de um cliente no banco, na interface do banco, né? Então percebam que a figura não representa um disparo de um método, tá? Assim, uma mensagem que está sendo trocada, né, uma comunicação que está sendo realizada entre o funcionário e a interface do banco. Condições de guarda e iterações, então, são textos entre colchetes que validam se uma mensagem pode ser enviada ou não. Isso é uma condição de guarda. E as iterações também aparecem entre colchetes, porém com um asterisco antes deles, descrevendo um laço de repetição. Então, como não se pode representar o tempo, né, a temporalidade no diagrama de comunicação, as condições de guarda e iterações são muito utilizadas para descrever processos um pouco mais complexos. Tá? Então, aqui eu coloquei um exemplo de condição de guarda e iteração nesse diagrama aqui para vocês. Então, percebam que a gente tem aqui uma condição de guarda e uma iteração. Por exemplo, quando o controlador do banco ele dispara uma mensagem de consulta, né, e validação ou extrato para uma conta, né, essa conta vai disparar uma mensagem, né, estão vendo aqui a mensagem, que vai ir para uma classe movimento. Essa classe movimento, por sua vez, vai disparar uma mensagem de retorno, né, para aquela classe conta comum. E percebam que aqui eu coloquei uma condição de guarda, né? Para cada movimento dentro de um período estipulado pelo usuário, vai ser feita uma consulta, né? Para se retornar para a classe comum. Então, perceba, eu tenho a classe comum vai disparar, então, uma consulta de movimento para a classe movimento. E isso a gente vai ter uma condição de guarda que é, para cada movimento que é realizado dentro daquele período, ele vai dar um retorno para aquela consulta que foi solicitado pela classe conta comum. Então, imagine uma conta bancária, a gente tem vários movimentos dentro de um determinado período. Tá? E vamos supor, você tem lá um período semanal, você tem 7 dias, você pode ter feito N movimentações nesses 7 dias. Por exemplo, no primeiro dia você pode ter feito 3 movimentações, no segundo dia 5 movimentações e assim sucessivamente. Então, para cada data vai ser gerado o movimento daquela data que vai ser dado de retorno. Então, isso é uma condição de guarda e também uma iteração. Percebam que eu tenho a condição de guarda, que é para todos os movimentos de um determinado período, e as iterações ali que podem ser estipuladas pelo usuário, ou seja, quantas iterações ele vai fazer, quantas consultas vai ser feito lá na classe movimento. Então percebam um exemplo de condição de guarda e iteração nesse diagrama de comunicação. Aqui eu coloquei um outro exemplo de diagrama de comunicação para vocês. Então aqui eu tenho o diagrama de comunicação para emitir saldo. Percebam que eu tenho um usuário cliente, esse usuário ele vai disparar, né, uma mensagem, né, que é de inserir cartão, e aí essa mensagem vai ir então para a nossa interface do banco. A interface do banco, por sua vez, ele vai disparar uma mensagem lá com um número de conta,
que vai vir aqui para o controlador de banco, tá? O controlador de banco, então, ele vai consultar a conta, vai validar a senha, né? Aliás, ele vai consultar a conta, né? E aí, quando ele consultar a conta na conta do usuário, essa consulta vai retornar um valor, se é verdadeiro ou falso, ou seja, se aquela consulta foi positiva ou negativa, se existe ou se não existe aquele cartão, né? Aquele número de conta. E aí ele vai retornar, então, para o controlador do banco. O controlador do banco vai solicitar a senha, tá? E aí o cliente, por sua vez, vai informar a senha. No momento que ele informar a senha, por a interface do banco, essa senha aqui, que é o 2.1, vai ir para a classe controladora, que vai validar a senha e vai enviar para a conta. A conta, por sua vez, vai dar o OK, né, que a senha foi validada com sucesso, e aí vai retornar, então, o saldo, né, para a interface do banco, que vai ser, então, apresentada na interface do banco para que o usuário possa visualizar. Então, percebam que o fluxo de comunicação que acontece num diagrama de comunicações, vocês têm que atentar para duas coisas. Primeiro, vocês têm que verificar a numeração do fluxo, tá? Porque aqui, ó, começa com ponto 1, vai para 1.1. Aliás, começa com um ponto, vai para 1.1. Do 1.1 vai para 1.2. Do 1.2 vai para 1.3. Do 1.3 vai para 1.4. Tá? E aí aqui começa o segundo fluxo. 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6. Então, o fluxo de comunicação a gente consegue acompanhar pela numeração das comunicações, tá? Outro detalhe importante, que sempre que a gente tiver uma mensagem de envio, né, um envio de uma comunicação, vai ser a seta fechada, como essa aqui, e o retorno é com a seta aberta, tá, pessoal? Então, basicamente, um diagrama de comunicação é exatamente tal como eu expliquei aqui para vocês, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre diagrama de comunicação, vocês podem entrar no fórum da disciplina e postar, ou também nas aulas síncronas, né, nos encontros ao vivo que nós fazemos da disciplina, a gente pode discutir melhor esse diagrama de comunicação. Mas ele é extremamente simples, né? Então, os únicos detalhes que vocês têm que atentar é vocês inserirem os atores ou os objetos que vão ter interação, e vocês inserirem as mensagens, né, o fluxo das mensagens que estão acontecendo entre esses artefatos, né, entre esses objetos e entre esses atores e objetos. Prestando atenção na ordenação do fluxo da mensagem, né? A numeração é que vai guiar aquelas comunicações, aquelas interações que acontecem primeiro e as interações que acontecem na sequência, tá? E também prestar atenção naquelas mensagens, né? No tipo de seta que vocês vão estar utilizando, né? Se ela é uma comunicação, então um envio de interação vai ser esse tipo de seta, e se é um retorno vai ser esse tipo de seta aqui, tá? Mas basicamente o diagrama de comunicação é bem simples de se entender e de se utilizar, tá? Então a essência é que vocês utilizem o diagrama de comunicação quando vocês têm um processo mais simples, né? Um diagrama de caso de uso que vocês queiram descrever de uma forma mais simplificada, que não tenha que utilizar a linha de vida, né? Ou seja, não tem que aparecer o aspecto temporal do diagrama, tá? No caso de uso, né? Porque se você precisa que você saiba o fluxo temporal da comunicação entre os artefatos do diagrama, então aí nesse caso o mais adequado é o diagrama de sequência que a gente viu na aula anterior. Bom, como atividade, eu quero que vocês elaborem um diagrama de comunicação para o processo de emissão de saldo utilizando a ferramenta Asta, ou seja, eu quero que vocês façam esse diagrama no Asta, tá? Eu coloquei um vídeo complementar no Siga, demonstrando na prática como que faz o diagrama de comunicação, ou seja, como que vocês inserem os atores, os objetos, como vocês inserem as mensagens
as mensagens de ida e de retorno, né, as interações entre os objetos, e como vocês colocam as mensagens de retorno também. Ou seja, basicamente a atividade é vocês fazerem este diagrama no Asta. Como referências, vocês podem verificar o livro do Gilianes Guedes, que está lá no Siga, para vocês poderem acompanhar. Tá? E quaisquer dúvidas, eu fico à disposição de vocês no fórum da disciplina ou nos encontros ao vivo para tirar as dúvidas que vocês tenham sobre esse diagrama e sobre os outros diagramas que a gente abordou até agora na disciplina. Acredito que era isso que eu tinha na aula de hoje para vocês. Um abraço e até a próxima aula.